BTK significa amarrar, torturar, matar. Oi gente, aqui é a Kai e hoje eu vim fazer resenha pra vocês de mais um livro de True Crime. Então, vamos começar porque eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês. Se você não me segue nas minhas redes sociais, eu venho convidar você pra me seguir lá. E este daqui é o meu Instagram, Garota do Vlog. Olha como ele é bonitinho, então vai lá, me segue que eu consigo ser mais ativa com vocês lá no Instagram. Se você também conhece aquela amiga, aquele amigo, aquele gato, aquele cachorro, aquela tia, aquele tio, aquela sua mãe, seu pai que gosta de ver vídeo assim de livro, manda esse vídeo pra eles já. Hoje eu venho comentar com vocês sobre o BTK, Máscara da Maldade. E, gente, estou percebendo que este livro, a iluminação e o livro não se dão bem. Então, adeus o livro. Bom, hoje eu venho falar sobre este livro, né, lançado pela Dark Side Books. Assim, gente, a edição dele tá muito bonita, mas não tem nada demais, tá? Corte branco mesmo, só essa capa que é diferentona. E é isso, não tem nada demais, ele é um livro comum, tem algumas imagens e é isso. Bom, hoje eu venho comentar com vocês sobre este livro, mais um livro de True Crime que Caroline leu. Pois é, eu adoro esses temas, vocês sabem, então já venho resenhar este livro aqui. Na verdade, eu não ia fazer uma resenha sobre este livro, porque eu tive alguns problemas com ele, mas, bom, vocês queriam, então eu falei, já que todo mundo quer, eu vou gravar. Pra quem não sabe, o BTK foi um serial killer que fez, assim, a polícia de trouxa. Já vou deixar isso bem claro. Ele fez a polícia de trouxa durante 3 décadas, ou seja, 30 anos ele fez a polícia de trouxa durante 30 anos. Aqui a gente vai conhecer, então, um serial killer que assustou, deixou todo mundo da população de Kansas em Witcham muito perturbada. E durante 3 décadas, então, ele fez todos de palhaço e deixou todo mundo extremamente assustado nessa cidade. Pra quem não sabe, BTK foi uma sigla intitulada por ele mesmo e ele ficou então conhecido por essa sigla que significa Bind, Torture e Kill, ou seja, amarrar, torturar, matar. Esse serial killer aí se chama Dennis Lynne Rader e ele foi, assim, gente, surreal, sabe? Surreal, muito bizarro. Ele era um cara que passava despercebido, ninguém nunca desconfiaria dele, porque ele era um cara de bem, ou seja, ele tinha uma família tradicional, fazia parte ali dos escoteiros da cidade, né? Ele ia pra igreja aos domingos, ele tinha uma mulher, ele tinha um trabalho normal, ele tinha filhos, ele tinha tudo, ele tinha uma família tradicional, então ninguém nunca desconfiaria de um cara desses, né? Porém, pois é, o nosso vizinho pode ser um serial killer e a gente nem sabe. Esse livro aqui, ele foi escrito por jornalistas, né, que acompanharam todo o caso na época. A primeira matança dele mesmo foi em 1970 alguma coisa, quase 1980. Gente, digamos assim que o Dennis, ele era um cara extremamente azarado, porque toda vez que ele ia matar alguém, aparecia alguém, ou acontecia alguma coisa. Ele era muito sem sorte, sério. Eu nunca tô pra ver um serial killer mais azarado do que Dennis Rader. Não deve haver. Enquanto eu lia assim, eu ficava, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível. O cara, ele era extremamente organizado. Ele via os horários das vítimas dele. Ele escolhia aquela vítima. E aí ele pesquisava sobre aquela vítima. Que horário que ela saía de casa. Que horário que ela voltava pra casa. O horário que não tinha ninguém na casa. Então, assim, ele era um serial killer organizado, né? Porque pra quem não sabe, tem essa distinção aí de serial killers. Tem o serial killer que é organizado e o serial killer que é desorganizado. O Dennis se enquadrava nessa lista de serial killers organizados, porque ele pesquisava a vida da vítima, sabe? Antes de matar, de fato, ele tinha todos os cuidados ali. Levava todas as coisas que ele ia precisar, né? Ele gostava muito daquela coisa de bondage, eu não sei se é assim que fala, mas tem o sadomasoquismo ali, que é de amarrar as pessoas, etc. E aí, então, a primeira vítima dele foi o casal Otero, né? A família Otero. Ele ficou muito obcecado pela filhinha do casal, que tinha ali entre seus 11 anos. E ele decidiu, então, que ele ia matar a família numa manhã. E 8 horas da manhã, o cara falou, vou matar agora. Só que, assim, o Dennis também ele tinha uma mania de cortar o fio telefônico antes de entrar na casa, né? Pra pessoa não poder ligar pra polícia e tal, não poder se comunicar. E nesse dia que ele resolve matar essa família, o pai da família, ele tava em casa. Ele não tinha ido trabalhar porque tinha sofrido um acidente e tal, e ele não ia trabalhar nesse dia.
E aí quando ele entra, que ele vê que tá todo mundo lá, porque ele não esperava que estivesse o pai da família, né, o Otero, esperava que estivesse só a mãe, a menina e talvez o irmão da menina. As outras crianças já tinham saído pra ir pra aula, porque a família Otero acho que tinha mais 2 filhos maiores e 2 pequenos, e esses maiores já tinham saído pra ir pra escola. E aí ele então decide que, né, ele vai ali inventar uma história. Ele fala que é um assalto, que ele precisa de dinheiro, que ele tá fugindo e tal. E aí ele meio que mantém as vítimas ali todas calmas, né? Pra achar que é só um assalto, que ele vai pegar o dinheiro e vai embora e tal. E é isso. Só que aí não é isso, né, gente? A gente sabe, ele acaba matando toda a família, inclusive a menina, o menino e tal. E, ai, gente, é muito desesperador. E o problema disso tudo é que ele não só matava, sabe? Depois que ele matava, ele amarrava as vítimas e colocava essas vítimas amarradas em posições obscenas, tirava fotos. Isso é muito bizarro. E depois ele levava um troféu, né? O troféu é o quê? Alguma coisa da família pra ele falar, olha, esse é o troféu porque eu matei essa família, então eu vou levar um troféu. No caso dos Oteros, ele levou o relógio do pai da família. E, gente, o pior de tudo é que o cara era tão ousado que ele usou o relógio do Otero durante vários meses. Esse foi o primeiro assassinato, né, do Dennis, mas ele cometeu vários outros assassinatos e tal. Alguns demoraram muito pra ser associado ao BTK. Então, assim, meio que a polícia só foi saber que aquele assassinato era do BTK porque o BTK falou depois que foi preso, entendeu? Então, assim, eles nem tinham noção de quantos assassinatos o Dennis já tinha cometido e nem era relacionado ao BTK. No livro, a gente também acompanha, né, a polícia tentando ali pegar o assassino. Eles não acharam que era um assassino em série, um serial killer, porque naquela época tava muito assim, não tinha essa coisa ainda de serial killers tão aflorada. Então, tava meio que no começo ali, né, digamos que o Dennis, ele foi o pioneiro de ser considerado um assassino em série. Então, de começo a polícia não achava que era sobre um serial killer e tal. E a gente consegue perceber que a polícia ela ficava extremamente decepcionada com ela mesma, com ela própria, porque eles trabalhavam pra pegar o cara e não pegavam o cara, e aí eles simplesmente saíam e se embebedavam, sabe? Eles saíam pro bar e ficavam super bêbados pra poder esquecer do caso, pra poder meio que esquecer da incompetência deles perante aquele caso. Isso é muito triste de se ver, porque eu acho que isso deve acontecer bastante entre os policiais. Muitos policiais devem ficar frustrados quando não conseguem solucionar um caso e tal. Então, achei extremamente pesado essa parte entre a polícia, porque eu acho que isso é muito real. Outra coisa sobre o Dennis, né, o BTK, é que ele colocava nome nos seus projetos de assassinato. Ou seja, o Otero, ele colocava o projeto tal, aí quando ele ia matar outra pessoa, ele falava, esse daqui é o projeto tal. E ele intitulava as vítimas por nomes de projetos. Depois que ele assassinava as vítimas, ele escrevia tudo num diário e arquivava ali no porão da casa dele, como se, tipo, projeto tal, projeto tal, projeto tal. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito esquisito. Como eu disse pra vocês, o Dennis, ele era extremamente azarado. Ele decidia, vou matar hoje. Aí alguém tava chegando na casa da vítima, ou já tinha alguém na casa da vítima, ou acontecia alguma coisa que eles meio que ficava ali sem saber o que fazer e fazia tudo às pressas, sabe? Gente, ele era muito azarado. Teve uma época que o BTK, ele sumiu, ele desapareceu, ele meio que parou de matar, porque ele já tava meio que mais velho, né? Então ele tava tomando um pouco mais de cuidado, né, na hora de matar, porque ele não queria ser pego. Ele leu uma matéria de uma universidade, não sei se era de criminologia ou de advocacia, mas que diziam que os estudantes não sabiam quem era BTK. E ele fica extremamente puto com isso, porque como assim ninguém sabe quem é BTK? Todo mundo tem que saber quem é BTK, o que o BTK fez. Então meio que ele tenta reacender o legado do BTK e ele volta a matar. Só que aí ele acaba enviando cartas pra polícia e pros jornais da cidade, da época, meio que assim, sabe? Eu sou o BTK, você vai encontrar tal pessoa morta em tal lugar. Então ele começa a se comunicar com a polícia diante de cartas e tal, essas coisas. No livro a gente também vai ter algumas cartas que foram enviadas pra polícia pelo BTK e a gente consegue ver que tinha muitos erros ortográficos nessa carta. Então, assim, o Dennis, ele era extremamente, assim,
pobre em ortografia, em palavras, ele escrevia muita coisa errada, ele tinha muita dificuldade com isso. Então é uma coisa aí que a gente consegue perceber, né? Eu fiz uma anotação aqui, gente, no meu script de vídeo, que diz que tragédias acontecem e que pessoas se tornam ruins quando tragédias acontecem. Eu queria ler um trechinho pra vocês do livro. Nesse trechinho aqui, ele tá comentando sobre o Charlie. O Charlie, ele é o filho mais velho dos Oteros, que foi o primeiro caso de assassinato do BTK. E aqui tá falando exatamente sobre o Charlie, né? Porque o Charlie, ele sobreviveu ao massacre, ele era um dos filhos que já tinham saído para ir pra escola na época que a família dele foi morta. E quando ele voltou da escola, ele viu a mãe morta, ele viu o pai morto, ele viu os irmãos. Então, pra ele foi muito traumático, né? Ele tinha só 16 anos naquela época, ele já entendia o que tinha acontecido e ele ficou extremamente puto durante todos os outros anos da vida dele. Ele teve envolvimentos com drogas, ele teve envolvimento com violência doméstica. Meio que a gente não sabe se isso teve a ver com ele crescer e ter esses problemas com droga, com violência, etc, por conta de ter visto toda a família dele massacrada. Nesse trechinho diz o seguinte: Charlie foi um aluno exemplar e estava no caminho para se tornar um Eagle Scout quando o BTK eliminou grande parte de sua família. Desde então, estivera à deriva em termos emocionais e se tornara usuário de drogas. E ainda odiava o BTK, quero que ele seja destruído. Ou seja, aqui a gente consegue ver as consequências que um massacre pode ter na vida de outras pessoas, né? Então é uma coisa muito perturbadora, porque... Bom, porque né, gente? Depois que o BTK ele é pego pela polícia, ele escreve diários, né? E nesse diário ele fala que quando ele se masturbava, teve uma vez que a mãe dele pegou ele se masturbando e a mãe dele falou que Deus ia vir e ia matar ele, que ele não podia fazer aquilo, e bateu nele e tal, e depois se arrependeu e pediu desculpa. Mas, gente, é muito bizarro porque olha o que ele escreve nesse diário. Reflexões de masturbação, 10, 11 anos. Se você se masturbar, Deus virá e te matará. Palavras de mamãe depois que ela encontrou manchas seminais amarelas nas roupas debaixo dela um dia. Ela tentou me bater, eu revidei. Ela segurou minhas mãos atrás das minhas costas e usou o cinto do homem para me açoitar. Engraçado que machucou, mas Sparks gostou. Mamãe finalmente desistiu e disse: "Ah, meu Deus, o que eu fiz?" Pra quem não entendeu, o Sparks era o pênis dele, ele dava um nome pro pênis dele. Ele diz aqui então que a mãe dele tentou bater nele, machucou o pênis dele, só que o pênis dele gostou. Então, gente, assim, ó, o cara era extremamente perturbado e aqui eu não conseguia entender essa perturbação, da onde que veio essa perturbação, porque ele não sofreu nenhum tipo de maus tratos durante a infância dele. A infância e a adolescência dele, teve uma vida normal. A gente fica assim tentando entender, né? Pra finalizar essa resenha, mais uma coisa que eu gostaria de falar aqui sobre esse livro. É uma reflexão, na verdade. Eu não sei, mas às vezes eu fico pensando que serial killers estudam crimes de outros serial killers. Porque teve uma hora aqui no livro que o BTK ele cita vários crimes de vários serial killers e ele fala detalhadamente, com propriedade, como se ele soubesse dos crimes, como se ele tivesse realmente de fato estudado os crimes de outros serial killers, né? Então aí fica uma coisa aí, eu acho que é bem possível isso, porque as pessoas gostam de ter controle, né? E se um serial killer gosta de ter controle, ele quer saber o que ele tá fazendo, ele vai estudar, pesquisar sobre outras pessoas que também fazem isso que ele quer fazer. Então faz total sentido na minha cabeça. Bom, gente, no geral, eu gostei bastante desse livro aqui, porém, eu esperava um pouco mais do livro, porque eu acho que demorou muito pro BTK ser pego pela polícia. Então teve toda uma enrolação, sabe? Um negócio assim que eu ficava tipo, página 260 e nada, página 280 e nada. E só bem no final do livro é que o BTK de fato é pego. Então é um livro bem mais jornalístico e investigativo do que de fato depois que o serial killer é pego, sabe? Eu senti falta de saber mais depois que ele é pego, o que aconteceu, como é que foi o julgamento, como é que foi, sabe? Todas esses trambiques aí que acontecem depois que o cara é pego. Se você for ler esse livro esperando saber o que aconteceu com o serial killer depois que ele foi pego, você vai ficar um pouco decepcionado, assim como eu. Mas é um livro muito bonito pela edição e é um livro também muito enriquecedor. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Dos livros de true crime que eu li, esse aqui foi o que eu menos gostei, assim, mas ele é muito bom, muito enriquecedor. Bom, gente, é isso, essa resenha. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do BTK, de saber o que eu achei sobre este livro aqui. Mas é isso.
isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, que já me ajuda na divulgação do canal. Se você é novo, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e assistiu até aqui, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Mega beijo, tchau, tchau!